comigo, apenas o versículo 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Vamos ler juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Sr. Oswaldo, faz uma oração por nós, pela palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem, Pai, entregou sua vida em nosso favor. Quero apresentar, meu Deus, a palavra que foi lida e que o vai explanar, papai. Toma, Senhor, a inteligência e o lábio do teu servo, meu Pai, para que ele possa, Senhor, explanar para nós a tua palavra com sabedoria, inteligência e unção do céu. Amém. Unge o nosso coração, faz o nosso coração cada dia mais receptivo à tua palavra. Amém, Deus. Para que nós possamos crescer na tua presença. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a Bíblia conta a parábola de dois homens que ilustra muito bem a justificação pela fé. Um fariseu e um publicano. Ambos subiram ao templo para orar. Diz a Bíblia que o fariseu fez uma oração longa, extensa, maravilhosa, mas com um detalhe. Ele orava de si para si. E depois, a continuação da parábola, fala do publicano. O publicano tinha uma frase, a oração dele. Está lá em Lucas 18, versículo 9 a 14. E a frase do publicano era: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Qual deles fez a melhor oração? Jesus, interpretando a parábola, fala assim: ó, este, o publicano, este foi justificado. Humanamente falando, se estivesse na nossa igreja, a possibilidade que a gente ia olhar para a oração do fariseu e falar assim: que oração bonita. Mas Jesus, interpretando a parábola, ele fala assim: ó, este foi justificado. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus destacou isso? O que é justificação e quais as vantagens da justificação pela fé? Justificação pela fé é um termo teológico, né? Foi a minha tese de seminário. Justificação pela fé, né? A justificação é um ato declaratório de Deus, a qual o próprio Deus nos declara justos. Veja bem, nós somos pecadores, mas o próprio Deus nos declara justo. Baseado em quê? Aí o segundo ponto: a justificação é recebida pela fé em Jesus Cristo, ou seja, a justificação é por intermédio de Cristo.
Então, resumindo, justificação pela fé. Quando você crê em Cristo, confia em Cristo, depende de Cristo, deposita toda a sua expectativa, confiança, segurança em Cristo, Deus pega a obra de Cristo, que é justa, e coloca sobre nós. Entendeu? Então você crê em Cristo e Deus te justifica. Justificação pela fé. Nós vamos meditar os benefícios da justificação pela fé. Hoje nós não vamos estudar a doutrina da justificação. Estou apenas relembrando aos irmãos. É interessante, irmãos, essa carta de Paulo aos Romanos, porque o apóstolo Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo não plantou a igreja de Roma. Paulo não esteve em Roma, não pregou em Roma, não elegeu os presbíteros em Roma, não ordenou os oficiais, mas Paulo ouviu falar da igreja de Roma. E Paulo escreve essa carta aos Romanos, que a gente entende, né, os comentaristas, que é a carta mais teológica da Bíblia, o maior compêndio de teologia da Bíblia. Por quê? Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo tinha desejo e vontade de ir a Roma. Ele fala que o próprio Espírito estava impedindo ele. Mas como ele não sabia se ele de fato iria até Roma, então ele recebeu essa carta. E aí ele vai tratar dos principais pontos teológicos. E vai fazer um compêndio de teologia. Alguém diria, e toda a teologia que nós temos está aí na carta de Paulo aos Romanos. E uma das principais doutrinas do apóstolo Paulo é a justificação pela fé no nome de Jesus. Você crê em Jesus, confia em Jesus, entrega a vida para Jesus e Deus te declara justo. Nós somos pecadores, mas Deus nos declara justo. Nós vamos falar mais alguma coisa sobre isso, mas só para a gente entender. Martinho Lutero, que converteu baseado no versículo lá, Romanos 1, 16, 17, né? O justo viverá pela fé. Martinho Lutero, ele falava assim, olha, somos todos pecadores, estamos todos debaixo da ira de Deus, mas aquele que tem fé em Jesus, então é protegido da ira divina. Aí ele vai usar um termo que eu achei interessante, né? A justificação pela fé é como um guarda-chuva contra a ira de Deus. Então, toda a raça humana, desde o pecado de Adão e Eva, está debaixo da ira de Deus. Quando você recebe Jesus, é como se a justificação pela fé, que é imputada a nós, cria uma proteção contra a ira de Deus. E aí Deus não te vê mais como pecador, mas te vê através de Jesus e você é declarado justo. Ok? Nós vamos ler alguns versículos, nós iremos ler alguns versículos daqui a pouco. Vai esclarecer mais isso. Mas eu queria pensar 3 benefícios importantes, necessários hoje, da justificação pela fé. Olha aí no versículo 1. Primeiro benefício que traz para nós. E eu queria ler outros versículos paralelos com os irmãos. Então os irmãos têm facilidade, me ajuda aí. Nós vamos ler juntos aí, na medida que vão caminhando. Mas Romanos 5, versículo 1. Primeiro benefício que nós temos na justificação pela fé. Vamos ler? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Irmãos, nós vivemos num mundo sem paz. A nossa geração, e não leve para o lado pessoal, é inquieta, ansiosa. A ansiedade é o mal do século. Eu estava num congresso de líderes com um cantor que chama Marcos Almeida, alguns aqui, né, os mais jovens, conhecem. Aí ele falou assim, nós vamos tirar 1 minuto de silêncio. Aí um batia no banco, o outro fazia uma coisa, o outro assobiava, o outro respirava. Gente, vocês não entenderam. Nós vamos fazer 1 minuto de silêncio. Aí, ele falou assim, deixa eu explicar o que é 1 minuto de silêncio. Não é para fazer barulho nenhum. Aí ele assim, agora nós vamos aumentar para 5 minutos. O pessoal quase morreu. Vai ficar 5 minutos em silêncio.
Já viu quando a gente fala assim, vamos ter um momento de oração silenciosa, passa 2 segundos, a pessoa levanta e começa a orar. Um momento de oração silenciosa. Quando chega a 5 segundos, o pessoal já está no desespero. Irmãos, nós somos uma geração inquieta, ansiosa, uma geração que tem medo de Deus, uma geração que não tem paz. Somos pecadores, somos falhos, mas a gente precisa entender esse ponto aqui dessa doutrina para nos ajudar a avançar mais, crescer mais, termos relacionamentos melhores. Paz com Deus. Quem recebe Jesus como Salvador, como Senhor, automaticamente a paz de Deus e a paz com Deus é passada ao nosso coração. Irmãos, não precisamos viver ansiosos, inquietos, agitados de um lado para outro. Nós precisamos confiar em Jesus e entregar a vida para Jesus e depositar nossa expectativa, esperança, futuro, planos, sonhos em Jesus. Amém? Se nós cremos Jesus, o nosso Salvador, Senhor, Deus soberano, onipotente, imanente, mas também transcendente, mas também imanente, que é Deus conosco, a gente não precisa ter medo de nada. São tempos difíceis, não estou negando isso, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Nós vivemos tempos difíceis, acreditamos que estamos vivendo os últimos dias, tem muitas evidências, a Bíblia fala sobre isso, mas quem recebe Jesus como Salvador e Senhor, tem paz com Deus. Você não precisa perder noite de sono preocupado. Você não precisa de remédio para dormir. Não estou mandando você jogar os remédios fora. Estou falando que você precisa entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. A quantidade de crentes que tomam remédio para dormir é um absurdo. Eu durmo até dirigir o carro na BR. Não sei como é que o pessoal precisa de remédio para dormir. Misericórdia. Irmão, vamos ler 2 versículos para a gente tentar clarear mais e caminhar mais. Romanos 8:1. Passa aí umas 2 páginas aí, olha. Romanos 8, versículo 1. Primeiro benefício da justificação. É lógico, a gente foi expor todo o capítulo 5, nós vamos contar muitos benefícios. Eu quero destacar 3 que chamou a minha atenção durante a minha devocional. Romanos 8:1, vamos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já recebeu Jesus? O que diz o texto? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É lógico, o pecado tira a paz. O pecado tira a alegria. O pecado é o nosso inimigo. Nós não precisamos largar Jesus, nós precisamos entregar, confessar o nosso pecado e pedir a Deus perdão dos pecados. Entenderam? O pecado é o nosso grande inimigo. A gente confessa, deixa e volta a ter paz. Ok? Olha o outro texto, João 16, vai lá. Evangelho de João, capítulo 16, por favor. Vamos ler juntos também? João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Então veja bem. Paz com Deus. O que atrapalha a nossa paz com Deus? Primeiro, o pecado. Mas quem tem Jesus não tem mais condenação. Você entrega, confessa e deixa. Ok? Segundo subitem aqui, para você obter a paz com Deus, João 16, versículo 33. Vamos ler juntos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para que tenhas paz em mim. O pecado tira a paz e a nossa busca errada tira a paz. Tem muita gente que não consegue ter paz porque está buscando paz onde não há paz. Entenderam?
Às vezes a gente está inquieto, ansioso. O que a gente faz? A gente liga o som no último volume. Então você vai assistir uma série, dorama. Não tem nada errado com o dorama. O problema é você querer paz nessas coisas. Aí você vai fazer diversas coisas, né? Nós estamos buscando paz onde não há paz. A paz que o mundo dá é uma paz passageira. Você vai encontrar paz escutando uma música que você gosta? É lógico que vai, mas é uma paz passageira. Você vai encontrar paz em várias atividades do dia a dia, mas é uma paz passageira. O que Jesus disse aí? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz escutando música, assistindo série, passeando, viajando, comendo, bebendo. De jeito nenhum. Para que tenhais paz em mim, em Jesus, né? Paz em mim. Irmãos, Jesus é a nossa paz. Nós vamos obter paz quando nós estivermos em comunhão, intimidade com Jesus. Então veja bem, perdão de pecados e comunhão com Jesus, aí vem a paz de Deus. Volta lá para Romanos. Irmãos, a justificação pela fé em Cristo traz perdão de pecados, traz paz, mas não é apenas isso, traz também alegria, amor, esperança, vários outros benefícios. Eu quero destacar estes que são importantes aqui, tá certo? O crente justificado, ele é tirado da influência desse mundo e é transportado para o reino do Filho amado. Este mundo tem aflições, mas quando você recebe Jesus, Colossenses 1,13 fala que você é alcançado, libertado, retirado desse mundo e transportado para o reino de Deus, o reino do Filho amado, de Jesus. Entende? Então veja bem, nós vivemos entre dois mundos. Agostinho que fala muito sobre isso. Nós vivemos entre dois mundos. Este mundo que jaz no maligno, que Jesus já derrotou, mas ainda o diabo tem ação nesse mundo, e o reino de Deus que engloba todo o universo, toda a obra da criação. Quem não tem Jesus está sujeito a este mundo, apenas debaixo da influência da carne, do mundo, do diabo, do pecado. Quando você recebe Jesus, você é retirado desse mundo e transportado para o reino de Deus, o reino do Filho amado, que engloba todo o universo. Entende? Você ainda tem que negociar, trabalhar, você ainda tem que envolver com este mundo, mas você não é mais deste mundo, você é do reino de Deus, que está muito acima deste mundo. O grande problema que faz com que nós perdemos a paz é que nós confiamos, envolvemos e concentramos muito neste mundo. E aí este mundo não tem paz verdadeira. Ok? Então, eu quero que você guarde isso. O cristão, ele escapa da condenação, ele entra em comunhão com Jesus, ele é retirado desse mundo, levado pelo reino de Deus, que engloba todo o universo, não apenas esse mundo. Outra coisa, a paz com Deus garante acesso, liberdade, intimidade com Deus. Muitas vezes nós estamos inquietos porque falta essa intimidade com Deus. Quando você recebe Jesus, você tem acesso direto a Deus. Nós não precisamos de intermediadores humanos, nem pastor, nem apóstolos, nem padre, nem papa. Você tem acesso a Deus. Lembra quando Jesus morreu que diz que o véu do templo foi rasgado? É essa a ideia. Quer ver um exemplo bom disso? Lembra quando o filho pródigo volta para casa? Aí ele fala assim: eu vou voltar, vou falar com meu pai, me trata como um dos seus empregados. O que diz o texto? O que diz a Bíblia? Que vinha ele ainda longe, o pai correu, abraçou, deu sandálias, deu anel, mandou matar o boi gordo, fez uma festa. Percebeu? Ele vinha com o coração apertado, ansioso, angustiado, mas
Ele é filho. Deus nos trata como filho. Isaías fala que todos nós éramos como, Isaías 53, todos nós éramos como filho pródigo. Todos nós andávamos desgarrados. Mas o final desse capítulo, do texto que nós lemos, fala que nós fomos reconciliados, ok? Vamos caminhar? Então, paz com Deus, restaura os relacionamentos rompidos com Deus, te liberta, te dá livre acesso, intimidade, perdão de pecados. Paz com Deus é o segredo de uma vida vitoriosa. Você vai tomar decisões melhores, relacionamentos melhores, vai avançar. Segundo benefício, vamos lá, Romanos 5, versículo 2. Irmãos, isso aqui é um anelo para a nossa alma nesses tempos difíceis. Esperança da glória eterna. Vamos ler o versículo 2 juntos? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paz com Deus é uma maravilha, mas não nos livra das tentações, provações do dia a dia. Você converteu, recebeu Jesus, batizou, é um crente animado, você faz devocional, ora, lê a Bíblia todo dia, dizimista, amém? Nunca mais vai ter problemas? Não é verdade. Tem muitos neopentecostais, teologia da prosperidade, ensinando isso. Não é verdade. A paz com Deus não nos livra das tentações e provações do dia a dia. Todo dia, todos nós, sem exceção, inclusive pastor, que o pessoal acha que o pastor é um anjo assim acima, né? Nós fomos retirados desse mundo para o reino de Deus, mas todos nós passamos as mesmas lutas, né? Todos nós somos tentados, testados, provados. O diabo nos tenta de um lado para nos fazer cair, desonrar o nome de Jesus. E Deus nos prova do outro lado para nos testar, amadurecer, aprovar, fazer crescer. Lembra da história de Jó? Lembra? O diabo rodeando a terra, pede permissão a Deus para tentar Jó. E Deus dá a permissão, porque Deus sabia que seria apenas mais uma provação para Jó. Às vezes a gente olha para esses homens da Bíblia, fica admirados com a fé. Livro de Atos fala assim, eram homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas tentações. Tiago 5,17, ele fala da paciência de Jó. E depois ele fala assim, eram homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas tentações e provações. Irmãos, ninguém está livre de ser tentado, de ser testado, de ser provado. Ninguém está livre de desemprego, problema financeiro, enfermidade. Qual que é o segredo? Nós precisamos concentrar na esperança da glória eterna. Se nós olharmos para este mundo, a gente vai desistir de viver. Se você ficar olhando para as suas dívidas, para os seus problemas, você vai tirar a perspectiva da eternidade. Nós precisamos concentrar o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos na eternidade. Não estou falando que você vai ser negligente no dia a dia, mas o que eu estou dizendo é, quando você concentra na eternidade, que tem uma vida eterna, que tem um céu te esperando, fica mais fácil viver nesse mundo. Fica mais fácil viver nesse mundo. Não poucas vezes eu tenho encontrado cristãos assim. A alegria transborda. E a gente fala assim, a pessoa está doente, a pessoa está passando luta, passando provação, por que a pessoa está alegre? Aparentemente falando, humanamente falando,
não tem motivo para estar alegre, mas ele não consegue reter a alegria porque está com o coração conectado na eternidade, a esperança da glória eterna. A Bíblia diz que a esperança da vida eterna é a nossa âncora da alma. Lá em Hebreus, é a âncora da nossa alma. Você ancorou a sua alma lá na eternidade. As coisas desse mundo não podem mais afetar você. Quando você tem essa esperança, essa certeza de vida eterna, isso é a nossa força, o nosso ânimo, a nossa expectativa, a nossa esperança, a disposição. E aí, irmãos, dá para matar um leão todo dia, tranquilo. Tranquilo. Olha aí, Colossenses 1, 27, por favor, passa aí. Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27, fala sobre isso. Vamos ler junto esse versículo aí, Colossenses 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A justificação pela fé traz esses benefícios: paz com Deus, esperança da glória eterna. Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, prestem atenção onde eu estou querendo chegar com vocês aqui, ó. Existe uma promessa de vida eterna, uma promessa feita pelo próprio Deus para aqueles que recebem Jesus como Salvador. Você tem um céu garantido, um local onde não haverá luto, não haverá choro, nem dor, nem sofrimento algum. Naturalmente, nós passamos por essas coisas e nós queremos evitar o sofrimento. O segredo é você conectar com Jesus. Tenhas paz em mim, disse Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Estou entendendo? Nós não podemos buscar paz, esperança nas coisas deste mundo. Às vezes tem até algum resultado, mas ele é efêmero, é passageiro, é pequeno, não dura para sempre. Aqui na terra o sofrimento é inevitável. Inevitável. Tem entrado essa mentalidade nos cristãos: se eu for um crente fiel, de oração, de leitura da Bíblia, frequentar os cultos, entregar o dízimo regularmente e mais alguns outros rituais, se eu cumprir esses rituais, eu não vou sofrer. Não é verdade, irmãos. E aí, quando vem o sofrimento, a gente se abate, cai na depressão, suicídio, feminicídio, vira desigrejado. Por quê? Porque a gente tem um entendimento errado. Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desviava do mal. Sofreu ou não sofreu? Bastante. Jesus, sofreu ou não sofreu? Jesus tinha algum pecado? Jesus tinha. Eu estou querendo que vocês entendam que o sofrimento é inevitável, mas a gente não precisa se entregar ao sofrimento. A gente não precisa se conformar com o sofrimento. Nós precisamos conectar na eternidade, viver acima dos problemas deste mundo. Não é ser negligente, não é você se alienar das coisas ao seu redor, mas é Cristo em vós, a esperança da glória. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz em mim. Irmãos, há um céu te espera, simples e reto. Amém? Vale a pena ou não vale? Já viu? Quem já fez estágio para entrar em emprego? Quem já fez estágio para entrar em emprego? As mulheres que já ganharam neném, já ficaram grávidas 9 meses. Você olha para aquele sofrimento,
Você olha pela humilhação no estágio, você fala assim, vai passar. O que eu vou receber depois compensa tudo. É isso, irmãos. Tem um céu te esperando. Vale qualquer sacrifício por causa de Jesus. Amém? E não existe nada nesse mundo, por melhor que seja, que possa se comparar com o céu que está nos aguardando. Pensa assim, se você pegar todas as alegrias e prazeres deste mundo que todos nós temos, e uma pessoa que tem vivido 100 anos só de alegria, só de prazer, 1 segundo no céu é muito mais superior do que tudo isso. Entende? Eu gosto do C.S. Lewis, que foi um pensador cristão, que fala assim, no céu, cada dia é melhor. Cada dia é melhor. Né? A esperança da glória eterna, na Bíblia, tem a ver com algo que nós nunca experimentamos. Passa aí, ó, Romanos 8. Cada dia é melhor. Algo jamais imaginável. Paulo fala sobre isso também em Coríntios. Algo nunca experimentado pela raça humana. 1 Coríntios 2,9 ele fala sobre isso. Algo que não dá para descrever nem falar. Algo que não pode ser frustrado. Romanos 8, olha o versículo 24. Versículo 24 e 25, irmãos, olha, vamos ler. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora olha 1 Coríntios 2,9, passa só umas 3 páginas aí. 1 Coríntios 2,9, olha para você ver. 1 Coríntios 2,9, vamos ler? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entenderam? A esperança que nos aguarda, a esperança da glória eterna, da vida eterna, é algo jamais experimentado pelo ser humano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas nem jamais penetrou em coração humano. Paulo fala que ele esteve lá. E era algo tão sublime. Primeiro, ele não conseguia descrever. Segundo, colocou o espinho na carne para ele não se vangloriar do que ele viu. É algo inenarrável, né? Somente o céu que nós vamos entender isso, né? Então, irmãos, nós que vier o sofrimento, lembra, esperança da glória eterna, vida eterna, tem o céu te esperando. Daniel estava lá orando, jejuando, sofreu oposição de Satanás. Aí Deus fala assim, olha, porque tem algo maravilhoso para te mostrar. Aí Deus revela para Daniel o final dos tempos. Daniel ficou sem forças na perna, caiu. Aí Deus falou assim, levanta. Falou mais forte, né? Mas eu não vou gritar. Levanta, Daniel. Aí Daniel levanta. Ele fala assim, calma, você vai dormir, vai descansar e vai acordar na eternidade. Aí ele morreu, né? Mas é interessante. Quando ele viu o sofrimento que havia na raça humana, ele ficou, e olha que Daniel é considerado o homem mais sábio na terra. Aí tem um paralelo aí com Salomão, mas ele tem dos sábios lá, né? Quando ele viu aquilo tudo, ele ficou sem força, tanto sofrimento. Aí Deus disse assim, não se preocupe, pensa na eternidade. Está lá no finalzinho de Daniel 11, 12. Mas, vamos voltar. Gente, tem um céu te esperando, esse céu compensa tudo, ok? Lembra da palavra de Jesus para o ladrão ali na cruz. O ladrão estava ali angustiado, preocupado, repreendeu o outro ladrão. Aí Jesus olha nos olhos dele e fala assim, hoje estarás comigo no paraíso. Acabou todo o sofrimento. Hoje estarás comigo no paraíso. Tem um paraíso esperando por nós. Dá para enfrentar qualquer sofrimento. Dá para passar qualquer sacrifício. E dá para abrir mão de qualquer prazer aqui na terra. Por
porque aquilo que nos aguarda é muito superior. Amém? Vamos para o último ponto? Ó, esse aqui é o que eu mais gostei, viu, gente? Eu sou suspeito nisso aqui. Vamos, versículo 5, volta lá. Romanos 5, 5. Romanos 5, 5. Um dia eu tive um vislumbre desse versículo, gente. Nunca mais aconteceu. Mas eu nunca esqueci, como se fosse hoje. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5, 5. Vamos ver? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, esse é o terceiro ponto. Primeiro, paz com Deus. Segundo, certeza da glória eterna. E terceiro, o amor de Deus derramado em nossos corações. Gente, isto é maravilhoso, essa certeza que nós temos um Deus que nos ama e se importa conosco e intervém no dia a dia, nas circunstâncias adversas da nossa vida. Isso nos fortalece, nos capacita, nos anima para qualquer obra, seja ela fácil, seja ela difícil. Lembra disso. Tem um Deus que te ama, se importa e intervém nas circunstâncias do dia a dia, em quaisquer necessidades. Você vai fazer uma viagem, vai fazer uma prova, um concurso, uma cirurgia, pode ser lá na cova dos leões, pode ser na fornalha ardente, aonde você estiver, lá na cadeia, tem um Deus que te ama, se importa e intervém nas nossas circunstâncias. Pastor, e se ele não intervier na minha situação? É porque ele já interviu. Se ele não intervier, é porque ele já interviu. Foi ele que te colocou lá. Entende? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Eu vou falar mais, eu quero que vocês abram alguns versículos aí, só para a gente pensar. Vamos lá em Jeremias 31, depois nós vamos voltar cá em Romanos 5, 8 e tal. Vamos lá em Jeremias 31, 3, só para a gente entender alguns detalhes do que eu vou falar. Jeremias 31, depois nós vamos ler João 3,16, eu acho que os irmãos sabem de cor, a gente pode falar sem olhar. Depois Romanos 5, 8, depois Romanos 8, 32. Jeremias 31, 3. Vamos ler? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Amém? João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volta lá, Romanos 5,8. Romanos 5,8, quem já sabe de qual? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o último, Romanos 8,32. Vamos falar também? Quem está aí? Romanos 8,32. Vamos ler? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, todos esses versículos falam de amor. Todos esses versículos falam do amor de Deus. Presta atenção, o amor de Deus, ele é inexplicável, incondicional, pleno e eterno. É o que está nesses versículos, entendeu? Então, se você olhar em João 3,16, o amor de Deus é inexplicável. O apóstolo João, que era muito sábio, escreveu coisas maravilhosas, escreveu as 3 cartas, escreveu o Apocalipse. Quando ele foi descrever o amor de Deus, o que ele falou aí? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ficou sem palavras. Escreveu tantas coisas, falou que no mundo não caberia
tudo que poderia ele escrever sobre as obras, os feitos e discursos de Jesus, mas quando ele foi escrever o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal maneira? Isso é o que? É um verbo, é um adjetivo, é um advérbio, é um sujeito? O que é isso? Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ficou sem palavras para descrever o amor de Deus. O amor de Deus é inexplicável. Não existe palavra humana para explicar este amor. O seminarista gosta de ir lá no grego, pegar a palavra ágape, o amor que se entrega, que se doa, que a palavra é de João 3,16 e todos esses versículos. Mas, irmãos, o fato é que o amor de Deus é inexplicável. A mente humana não consegue entender nem explicar o amor de Deus. Por nós, olha mais, no versículo Romanos 5,8, fala que o amor de Deus é incondicional. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, imerecedores de um amor deste. Ninguém jamais vai merecer o amor de Deus. Ninguém jamais vai poder comprar o amor de Deus. Você nunca vai conseguir fazer Deus te amar mais, porque Deus já te ama ao máximo. Quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós não amávamos a Deus, Deus nos amou e provou este amor. O amor de Deus ele é inexplicável, ele é incondicional. Olha mais, Jeremias 31,5 fala que é um amor eterno. Deus nos ama com amor eterno. O amor de Deus não acaba, não muda, não falha. Deus nos ama com amor eterno. Antes da fundação do mundo, Deus te escolheu, Deus te amou. Deus enviou Jesus para morrer em seu lugar. Nós ainda nem existia o mundo, não existia nada. E Deus já te amava com amor eterno. O amor de Deus é inexplicável, incondicional, eterno e pleno. Plenitude do amor. Romanos 8,32, que Deus entregou o que ele tinha de mais precioso, mais valioso, Deus entregou por nós, Jesus. Romanos 5 fala, dificilmente alguém morreria por um justo. Pode ser que alguém se anime a morrer por um amigo, pela esposa. Eu sei de muitos maridos que morreriam pela esposa. Não sei de todas as esposas que morreriam pelo marido. Mas Deus entregou o que ele tinha de melhor, mais valioso, mais precioso, o unigênito, eternamente gerado, para morrer em nosso lugar. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as outras coisas? Estão entendendo, irmãos? Este amor de Deus maravilhoso, ele é derramado em nossos corações. Um dia eu estava muito empolgado, eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, derrama desse amor no meu coração. Depois fiquei 1 hora pedindo a Deus para parar. Parecia que estava levando choque 220. Foi uma experiência, nunca mais se repetiu. Na verdade, aquela semana aconteceu várias vezes. Mas depois daquela semana nunca mais repetiu. Mas eu também tinha medo de orar de novo e pedir. Foi uma semana assim, para marcar a história. Mas aí eu pedia, dava aquele amor, aquela paixão pelas almas perdidas. Eu pegava o quadro da PMT, orava nome a nome de todos os missionários. Aí eu vou fazer uma semana de jejum pelos povos não alcançados. Fazia uma semana de jejum pelos povos não alcançados. E tudo, aquele amor transbordando. Eu entrei no ônibus assim, a pessoa falou assim, ora por mim, e começou a chorar. Aí o outro e tal. Foi uma semana assim, inesquecível. Mas era como se levar choque de 220 na veia, Sabe aqueles negócios de ressuscitar morto, assim, aquele choque, assim, puf. Era um negócio assim, de te deixar desmaiado, igual o Daniel.
Nunca mais aconteceu, mas eu acho também que eu nunca mais tive coragem de fazer aquela oração. Eu tenho certeza que o problema não está em Deus. O amor de Deus, inexplicável, incondicional, eterno, pleno, é derramado em nossos corações, sem medida. Este amor aí, gente, é mais um benefício da justificação. Tem várias outras coisas aqui, mas eu queria falar sobre essas coisas que eu creio que nesse final de tempo nós não precisamos resgatar. Paz com Deus, esperança da glória eterna, da vida eterna, tem um céu esperando por nós. E esse amor maravilhoso, inexplicável, incondicional, pleno, eterno, derramado em nosso coração, o amor de Deus. Tá certo? Isso é mais um benefício da vida eterna. Para concluir, irmãos, eu queria apenas falar isso aqui, olha. A justificação nos reconcilia com Deus. E agora o finalzinho, lá o texto que nós lemos, versículo 11, ele fala que nós fomos reconciliados. Se nós continuarmos lendo, ele vai falar que você deve tornar um instrumento da reconciliação. Crê em Jesus, recebe a justificação pela fé, é reconciliado com Deus e se torna um instrumento da reconciliação. Deus está te chamando para levar esta justificação pela fé para outras pessoas. Entendeu? Isso tudo é uma grande bênção para nós. São benefícios inenarráveis. Mas não é para ficar só para nós. Nós temos que levar isso adiante. Amém? Vamos orar? Se você ainda não recebeu Jesus, hoje é o dia para você